Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Origens Genealogia. No quadro de hoje eu quero te convidar para uma conversa simples, descomplicada, sobre a história do medo no Ocidente e a trajetória dos judeus sefardita e seus descendentes, os cristãos novos. Você vai dizer, mais uma vez você vai abordar os judeus sefarditas e os cristãos novos? Sim. Por quê? Porque milhares de brasileiros, seja no Nordeste, no Sudeste, no extremo sul do Brasil, na região Norte ou na região Centro-Oeste, são descendentes dessas pessoas, né? E sempre que você está fazendo genealogia, você está fazendo história. E quando você faz história, você está reabilitando pessoas. Quando você elabora a sua árvore genealógica, a árvore genealógica de terceiros, você está dando palco, microfone para pessoas que não conseguiram se explicar, para pessoas que não conseguiram se defender, para pessoas que não tiveram voz o suficiente no seu tempo e no seu espaço. Você está trazendo para a ordem do dia seus ancestrais, você está ressuscitando eles. E eu digo sempre que só os esquecidos estão mortos. E nós genealogistas temos essa missão, reabilitar pessoas. Sendo assim, a função desse canal é ajudar você a conhecer a sua história, a história da sua família, a trajetória dos seus ancestrais e a grande aventura dos seus antepassados ao longo do tempo e do espaço. A finalidade desse canal, popularizar a genealogia, levar a genealogia aos lugares mais distantes, ao maior número de pessoas possíveis, não só a genealogia, mas também os seus assuntos correlatos. E falar de cristão novo, judeu sefardita e da história do medo no Ocidente é falar sobre a genealogia e sobre a constituição da sociedade brasileira, correto? Então, ter medo é algo extremamente comum. E é importante você saber que o medo tem uma história. E essa história do medo foi escrita por um historiador chamado Jean de Lemon, né, que escreveu a história do medo no Ocidente. Né? Repito, Jean de Lemon, que escreveu a história do medo no Ocidente. A capa do livro vai aparecer aí na sua tela. E eu quero dizer a você que a história do medo no Ocidente tem tudo a ver com a história do povo judeu sefardita e dos cristãos novos. Para quem não sabe o que é um judeu sefardita, para quem não sabe o que é um cristão novo, pesquisar é muito simples, muito rápido, mas você pode, ao final desse vídeo, acessar um card que vai aparecer aqui no canto da tela. Eu sempre chamo a atenção para esse vídeo. Chama-se Judeus Sefarditas e 40 sobrenomes reveladores, que vai te ajudar a entender quem foram esses personagens ao longo do tempo e do espaço, e você ainda vai atentar para sobrenomes que podem conduzir para linhagens que te levam a esses indivíduos, correto? Então, não deixe de assistir, fique comigo até o final. Se você não é inscrito nesse canal, inscreva-se, acione o sininho, deixe seu like, ponha seu comentário e compartilhe, ok? Então, ter medo é algo muito natural. Tenha medo de quem não tem medo, porque o medo ele é um mecanismo de defesa da espécie humana, né? Indiferente do extrato social, indiferente da religião, indiferente da etnia, indiferente do tempo e lugar em que os homens viveram e mulheres também, crianças, o medo é um sentimento presente, correto? No entanto, ter medo demais também é algo preocupante, né? Preocupe-se com pessoas que também têm muito medo, a depender da atmosfera em que ela vive, correto? Então, fique ciente, né, de que a palavra medo, isso é muito interessante e isso é muito curioso. A palavra medo, ela já faz parte do dicionário da língua portuguesa desde o século XVIII. E vai aparecer aí na sua tela agora a definição de medo em um dicionário do século XVIII, escrito na primeira metade do século XVIII, dos anos de 700, pelo padre Rafael Plutot. Está aí a definição que diz: medo, temor de algum mal a que se julga e que se não pode ressentir. Vou ler de novo. Medo, temor de algum mal a que se julga e que não se pode ressentir.
correto? Aí está a capa do dicionário na tela. E o que acontece? No século XVIII, né, quando uma palavra ela já faz parte de um dicionário, ela se tornou verbete, significa que ela já foi internalizada no psique, né, da sociedade, ela já estava em circulação, e aí ela é externalizada pelas mãos de um dicionarista, no caso Rafael Luthor, e torna-se algo material, correto? Porém, no século XVIII, o medo já estava instaurado para o povo judeu sefardita, correto? Porque essa atmosfera do medo, do terror, ela inicia-se no século XV. E os judeus fazem parte dessa história. Escute o que diz o editor do livro, né? O editor do livro de Jean de Lemont faz um comentário muito interessante aonde encaixa os judeus, né, nessa história do medo. Escute bem o que diz o editor. Ao tomar como objeto de estudo o medo, Jean de Lemont parte da ideia de que não apenas os indivíduos, mas também as coletividades estão engajadas num diálogo permanente com a menos heróica das paixões humanas, revelando-nos os pesadelos mais íntimos da civilização ocidental nos séculos XIV ao século XVIII, que são o mar, os mortos, as trevas, a peste, a fome, a bruxaria, o apocalipse, Satã e seus agentes, o judeu, a mulher, o muçulmano. O grande historiador francês realiza uma obra sem precedentes na historiografia ocidental. Pois bem, o judeu está encaixado aí, né? O judeu está encaixado aí, e sendo o povo judeu no século XV um povo que detinha conhecimento e patrimônio, o que é que faz os reis de Castela, Fernando e Isabel? Emite o decreto de Alhambra. O decreto de Alhambra é o início de uma tragédia, né? Judeus são obrigados a se converter ao cristianismo forçosamente, trocar os seus nomes, trocar seus sobrenomes ou sair dos domínios. E muitos foram para Portugal. Muitos se estabeleceram pelos Açores, né, onde se parecia ser um ambiente seguro, né, para eles ficarem, né? Um povo que já vinha de uma diáspora, né, da época do Império Romano, quando o Império Romano ocupa aquelas regiões e eles partem em diferentes direções do mundo, inclusive para a Península Ibérica, Sefarade, a terra distante. E essa tragédia, né, esse sentimento de medo, ele volta a se repetir em Portugal, anos depois, né, quando judeus que não se convertiam ao cristianismo deveriam sair, ou se tornar o cristão novo, mudar o nome, mudar o sobrenome, negar toda uma identidade judaica e uma fé judaica, né, em nome de interesses da igreja e do Estado, né, ou sair dos seus domínios. E aí, dia após dia, ano após ano, década após década, século após século, esse povo foi colocado sob uma atmosfera de terror e colocado numa situação de medo, né? A Igreja Católica e o Estado português começou a aprimorar uma instituição chamada de Santo Ofício da Inquisição, né? Que, detalhe, não perseguia simplesmente só judeus, né? O Tribunal do Santo Ofício, ele foi estabelecido na América Espanhola, né? Havia no México, no Peru, foi estabelecido tribunais. Aqui na América Portuguesa, no Brasil colonial, não houve tribunal, mas houve visitações do Santo Ofício, né? Que era uma espécie de pente fino na sociedade, né? Naqueles que eram considerados desviantes da fé, né? E aí incluso estavam os cristãos novos. Detalhe, cristão novo era uma espécie de estigma, né? Era uma espécie de placa negativa que o indivíduo carregava, né, em sua história. É tanto que haviam os estudos genealógicos, né? Hoje nós realizamos estudos genealógicos positivos para confirmar a origem judaica das pessoas, para que elas possam pleitear uma cidadania portuguesa, uma cidadania espanhola. Naquela época, os estudos genealógicos, como eram feitos com os candidatos a padres, né, os exames de generis et moribus, era na verdade para confirmar o contrário, que você tinha limpeza de sangue,
que você não era descendente de judeu, nem de mouro, nem de índio, nem de afrodescendente. E aí você estava habilitado ao sacerdócio, habilitado a concorrer às ordens, sobretudo a ordem do Hábito de Cristo, que era a maior honraria da corte portuguesa, as funções do Estado, da Câmara, etc. e tal, né? Apesar que índios ocuparam algumas dessas funções, né? Abre-se um detalhe, né? O único nobre da capitania do Rio Grande do Norte é um índio, chamado o índio Poti, né? O Dom Antônio Felipe Camarão, né? Que ajudou na batalha, né? De reconquista do Nordeste, enfim, é outra história, né? Toda história tem as suas exceções, né? Dentro dessa história do medo e do terror, imagine você que as pessoas viviam sob ameaça, né? O Santo Ofício, ela criava uma estrutura de vigilância permanente, as pessoas viviam uma espécie de liberdade vigiada, e Jean de Lemont, nesse mesmo livro aqui, ele vai dizer o seguinte, que em tempos de peste, em tempos de exceção, muda-se o comportamento coletivo. E o poeta já dizia, na tortura toda a carne se trai. É tanto que o que acontece? Aí eu vou pegar alguns casos clássicos da genealogia sefardita. A sobrinha de Beatriz Marques, né, uma judia sefardita certificada pela CIL, muitíssimo conhecida, já estava morta e enterrada quando a sua sobrinha foi interrogada pelo Santo Ofício. Ela disse, olha, a culpa não é minha não, viu? A culpa é da minha tia que me ensinou essas práticas. A cristã nova foi muito esperta, né? Ela acusou o morto. Porém, o Santo Ofício não deixava por menos. Não aconteceu com Beatriz Marques, mas aconteceu com Branca Dias, aqui na América, né? Branca Dias já tinha sido presa em Lisboa. Existem várias teorias para que ela tivesse saído dos cárceres e cruzado o Atlântico, estabelecido na América, mas teve a sua descendência perseguida, eu acho que até a terceira geração, né? Branca Dias teve os ossos arrancados debaixo da terra, transladados para Lisboa e lá, ó, queimados em praça pública. A coisa era espetaculosa, né? E detalhe, era uma época que não existia câmeras, não existia fibra digital, não havia internet. E aí você pergunta, Tiago, como é que as pessoas eram denunciadas? Aí eu lhe digo, eram chamados os familiares do Santo Ofício, né? E quem eram esses familiares do Santo Ofício? Eram os chamados dedo duros da igreja. Para ser um dedo duro da igreja, um familiar do Santo Ofício, você tinha que ser um cristão velho raiz. Fazia-se todo um processo de genesis et moribus, para saber se você não era descendente de mouro, judeu, índio, e aí você estava habilitado a ser uma pessoa, a falar a verdade, ocupar cargos importantes dentro do Estado e não pagar impostos, não pagar fintas, correto? E aí esses irmãos do Santo Ofício, esses familiares, era quem apontava, o padre acatava e ia levando as denúncias em outras escalas até você ser convocado para depor. E sabe o que acontecia? Quando você era denunciado, você tinha que se apresentar, tinha que depor, tinha que se explicar. Cada vez que o cristão novo falava, piorava a situação dele, porque o escrivão do Santo Ofício entendia o que ele queria entender. Já dizia Freud, o que eu falo, eu sei, o que você escuta, a gente nunca vai saber. E era assim que funcionava na cabeça do escrivão do Santo Ofício, né? Cada vez que ele falava, o filtro era muito complicado. E a situação poderia levar ele à condenação, mínima às vezes, né? Mas também podia levar ele à prisão, perder o patrimônio e parar na fogueira e ter a sua descendência completamente lesionada e maculada daí por diante. Então, a tensão era tão grande ao ponto, né, de, por exemplo, a sobrinha de Beatriz Marques acusar a tia, que já estava morta.
Ao ponto do marido de Maria de Herede, que era um cristão velho, senhor de engenho, rico, homem, dono de escravos, de terras ligadas ao trato da cana-de-açúcar, do comércio do Atlântico, dizer: a minha mulher, ela tem raça de cristão novo. O homem não vai denunciar a esposa por qualquer coisa, né? Ele estava sob uma pressão psicológica gigante. Ele poderia, como eu vou dizer, ele poderia ser preso, perder o patrimônio, perder engenho, perder terra, perder escravos, perder embarcação, perder o nome dele e ser levado para Lisboa e queimado em praça pública. Você acha isso pouco? Então, a história do medo atravessa essas pessoas, né? Com a exceção de Belchior da Rosa, né, que era procurador da Companhia de Jesus, e disse publicamente que era um cristão confesso. Mas aí isso é um outro detalhe. Você vai ter outros cristãos novos que foram um pouco incomodados, como a Brits Mendes Góes de Vasconcelos, né, que era protegida do rei, casa com um holandês e por aí vai, né? E você vai ter outros cristãos novos que viviam sob o laço do fisco. O que era o laço do fisco? Pagando fintas. Por exemplo, o Antônio Fernandes, o Pé de Açúcar, lá da Praia da Vitória, nos Açores, era assim. Ele tinha que pagar o imposto para viver, conviver, ser tolerado, estabelecer suas relações comerciais. E isso também aconteceu aqui na América, né, com tantos de judeus e cristãos novos que viviam e transitavam ali para São Paulo. Correto? Então, a atmosfera era uma atmosfera do medo, do terror. As pessoas viviam amedrontadas com os familiares do Santo Ofício, né? E esse climão, ele vai se estender, não é por semanas, meses, nem anos, não, são por séculos, né? O Tribunal do Santo Ofício, ele foi desligado, desativado no final do século XIX, né? Segunda década do século XIX. Ainda há resquícios dele dentro da Igreja Católica. O ex-papa, né, o Bento XVI, o Joseph Ratzinger, era responsável por esse setor da igreja, mas que agora só fiscalizava a própria igreja, né? Reduziu-se a própria instituição. Enfim, é isso. O medo tem uma história. A história do medo no Ocidente passa pela história do povo judeu sefaradita. Essa foi uma conversa muito descontraída, muito pesada, porque tenha medo de quem não tem medo. Meu nome é Tiago Torres, eu sou historiador e genealogista. Se você gostou desse vídeo, lembre do que eu disse lá no início. Se inscreva nesse canal, deixe seu like, acione o sininho, comente e compartilhe para que essa história chegue sem medo às fronteiras mais distantes. Muito obrigado e até a próxima.